Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, hoje com um comentário a respeito da notícia que tem tomado conta dos grupos do segmento ligado ao acesso às armas, sobretudo os colecionadores, atiradores e caçadores, em decorrência de mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso que a gente vai ver já já neste vídeo, logo após, como sempre, o meu habitual lembrete para que você não deixe de interagir aqui conosco, registrando sua avaliação, deixando seu comentário, checando sua inscrição. Se não tiver inscrito ainda, aproveita para se inscrever e ativar suas notificações e principalmente compartilhar o nosso conteúdo. Seguimos aqui com sérias restrições no YouTube. O YouTube, inclusive, vem agora desmonetizando diversos canais ligados a um segmento, digamos, politicamente incorreto, e não haverá surpresa se muito em breve isso também acontecer conosco. E isso gera não só o efetivo impacto financeiro, né, o impacto na desmonetização em si, mas também restringe muito o alcance do canal. Então, além de compartilhar, se você ainda quiser apoiar o trabalho que é aqui realizado, caso evidentemente com ele concorde, cheque aqui na descrição do vídeo as possibilidades de fazer isso, tendo uma relação mais próxima conosco, se tornando um assinante aqui mesmo no YouTube, ou lá no nosso clube de assinantes, uma plataforma em paralelo, onde lá sim é possível tratar de alguns temas que aqui não são muito bem aceitos. E a notícia do vídeo de hoje, que trago aqui para que comentemos, diz respeito à nova decisão do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, do ministro Alexandre de Moraes, determinando a suspensão de CACs e bloqueio de 168 perfis bolsonaristas. A notícia foi veiculada desta forma, como nós estamos vendo aqui no vídeo. Então, isso gerou uma enorme confusão. Muita gente acreditou que todos os registros de CACs estavam suspensos no Brasil a partir da decisão do ministro Moraes. E, obviamente, isso gera um burburinho, um impacto gigantesco no segmento. Mas não foi disso efetivamente que se tratou. Essa decisão do ministro Moraes se restringe aos CACs que são investigados pelos chamados atos antidemocráticos, ou nos termos da nova lei brasileira, que sucedeu à Lei de Segurança Nacional, são investigados por tentarem ou de algum modo incitarem animosidade entre os poderes e as instituições com vistas a abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Então, esses perfis ou esses investigados é que tiveram as suas contas e perfis em redes sociais bloqueados e determinação de suspensão dos seus registros como colecionadores, atiradores e caçadores. O primeiro ponto a respeito disso é o ineditismo da medida. Não se tinha precedente ainda aqui no Brasil de que uma determinação judicial impusesse prontamente a suspensão de registro de CAC. E isso ainda mais dentro de um inquérito, sem sequer existir um processo ainda. Há um procedimento para se fazer isso. A suspensão dos registros ela deve decorrer de um procedimento administrativo próprio, movido pelo Exército Brasileiro, a partir do indiciamento de alguém como possível autor de um delito. O procedimento funciona a partir da comunicação por quem conduz o inquérito, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público ou, nesses casos excepcionais, a própria autoridade judicial. Ela checa essa autoridade que conduz o inquérito, ela faz via sistema, no sistema InfoSeg, a consulta para saber se aquele indivíduo tem alguma arma registrada em seu nome e, em retornando uma informação positiva, no momento do indiciamento, ou seja, ao de fato tornar alguém indiciado dentro do inquérito, faz a comunicação à autoridade competente, seja o Exército, seja a Polícia Federal,
para que no âmbito de suas atribuições possa haver a suspensão do registro ou a suspensão do CR, conforme o caso, em relação ou em decorrência daquele procedimento que foi instaurado, do inquérito em si. Isso agora, evidentemente, como nós estamos vendo, não foi seguido. Houve uma ordem judicial direta para que houvesse a suspensão dos CRs. Busquei entender mais a fundo as questões jurídicas, mas infelizmente nós estamos diante, mais uma vez, de um daqueles atos, de uma daquelas decisões que são cobertas sob o sigilo, como nós estamos vendo aqui. Essas determinações decorrem da petição 10.685 e que leva aqui o lacre, né, o selo de sigiloso. É um processo físico, né? Curiosamente, nós estamos diante de um processo físico que já foi abolido em todas as instâncias do Poder Judiciário, mas parece que no Supremo Tribunal Federal ainda conseguem manter esses processos físicos e coberto por sigilo. Então nós não temos a dimensão, não conhecemos os termos exatos em que essa decisão foi proferida. Sabemos sim do seu alcance. Nós temos algumas informações a respeito do cumprimento do mandado, dos mandados de busca e apreensão, e esse já, inclusive, o primeiro ponto a se destacar, que não foram decisões apenas relativas à suspensão dos registros dos CACs. Nós tivemos, sim, a determinação também de busca e apreensão dos seus equipamentos, do seu acervo. Quando há a suspensão do CR, dentro do procedimento normal seguido no âmbito do Exército Brasileiro, há inclusive a possibilidade de que o próprio CAC permaneça como fiel depositário do seu armamento. Ele tem as suas atividades suspensas, mas pode, em tese, permanecer como fiel depositário, permanecer guardando o seu acervo, mas não vai poder usá-lo para praticar nenhum tipo de atividade, nenhuma atividade. Isso agora não aconteceu. Houve a imposição do recolhimento dessas armas. E isso foi cumprido, né? Como nós estamos vendo aqui, um dos autos de busca e apreensão, né, com a identificação dos agentes que o cumpriram, faz referência à decisão justamente do ministro Moraes nessa petição, na 10.685. Eu ocultei aqui, claro, as informações a respeito do destinatário e das armas, né, da identificação das armas, mas todo o acervo dele foi recolhido. O que nós temos aqui é o recolhimento integral de todo o acervo desse CAC que foi alvo da busca e apreensão. Então não se limitou à suspensão do seu CR. É uma decisão que não só suspende o seu registro, como recolhe todas as suas armas. E aí houve a identificação, e armas e munições, inclusive. E aí se diz aqui, se faz as informações finais, né, em relação ao cumprimento da diligência. Então foi disso que se tratou. Houve uma determinação judicial que é restrita àqueles que são efetivamente investigados pela suposta prática de atos antidemocráticos, e essas pessoas tiveram o seu certificado de registro suspenso. Mais do que o certificado de registro suspenso, tiveram a busca e apreensão de todo o seu acervo. Disse, e aí são informações jornalísticas trazidas por aquelas fontes que não querem se identificar e que falam em off, que isso decorreu de fato de uma investigação e da afirmação por esses investigados de que, de algum modo, estariam dispostos a resistir, a combater o que quer que fosse, e que para isso o seu acervo estaria disponível. Nós sabemos que essas informações que circulam em grupos de mensagem, elas não são informações sigilosas, elas não são herméticas, há diversos mecanismos para que se tome conhecimento do que ali está sendo discutido, e ao que se diz, isso foi informado ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito, que apura os atos antidemocráticos, e foi utilizado como fundamento para determinar essa suspensão dos CRs e as buscas
e apreensões. Mas, repito, é uma informação não confirmada, uma fonte que detalhou mais ou menos esses assuntos, mas sem a possibilidade de uma confirmação efetiva, é o que se diz. Uma decisão inédita, como nós vemos, e que tem um aspecto político muito ruim, porque isso vem construindo uma narrativa que vem sendo alimentada pela mídia, que é uma narrativa verdadeiramente deslocada, que visa buscar uma associação direta entre CACs e o atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, e mais do que isso, que esse segmento estaria disposto a atos violentos para que não houvesse a transição efetiva do governo. É um absurdo. A grande maioria dos CACs não tem uma vinculação efetiva com o atual governo e a esmagadora maioria deles sequer se tornou CAC agora, né? Uma grande parcela, inclusive de quem tem acervos maiores, é CAC já há muitos e muitos anos, sem nenhum tipo de vinculação com o presidente da República atual. Mas é uma narrativa que vem querendo ser construída, que vem buscando botar nesse segmento um selo de violência, de atos antidemocráticos, repito, um absurdo, para justificar as restrições que o novo governo quer implementar à categoria, desarmar o máximo possível dos colecionadores, atiradores e caçadores. Então, o que nós estamos vendo é um processo contínuo para se alcançar esse objetivo. E, infelizmente, nisso está havendo êxito. Enquanto nós tivermos esse momento de instabilidade, não há dúvida de que os CACs serão utilizados como bodes expiatórios. Serão eles a serem alvo dessas operações, justamente porque se faz a apreensão de seus acervos, se joga na mídia a apreensão desses acervos e se cria essa associação de que as armas que o segmento possui são armas destinadas ao cometimento de atos violentos. É disso, em última análise, que se trata, lamentavelmente. É preciso ter inteligência e estratégia para se livrar de toda essa narrativa que vem sendo armada contra o segmento. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Registro aqui meu agradecimento mais uma vez por sua audiência. Relembro os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, conforme as opções aqui disponíveis, inclusive deixando o seu comentário. O comentário aqui é extremamente importante. O que é que você acha dessas medidas, dessas decisões inéditas e dessa associação que se busca fazer entre os CACs e o governo atual e movimentos, né, também em suposta defesa desse governo de forma violenta. Se você quiser ter um comentário destacado e com prioridade de resposta, avalie utilizar a opção Valeu. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.